Bondosos irmãos, em mais um momento, vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais maiores e toda a equipe que nos assiste nesses momentos em que buscamos vivenciar por alguns instantes, na oportunidade preciosa que nos leva para o caminho da renovação, para o caminho do homem novo, desprezando o homem velho da conduta imprudente, longe dos ensinamentos do Mestre Jesus. É um momento diferenciado, dada a circunstância que estamos vivendo no mundo terreno. O Pai sempre nos oportuniza para que nós, seus filhos, tenhamos uma força maior para nos recuperarmos das valas imundas, escuras, enlameadas de equívocos do nosso ontem, para que hoje ainda, na condição de seus filhos amados, venhamos nos recuperar na atual existência. E nós buscamos um assunto para esta noite da importância que não deveria nunca ser esquecida, e sim lembrada, mas com conhecimento da doutrina espírita, da sua utilidade. Porque não nos é difícil buscarmos, num esforço humilde e simples, na fonte do Evangelho do Cristo e outras obras dentro dos ensinos espírita de renomados espíritos e médiuns que, em nome do Jesus, em nome do Pai Eterno, nos legaram e continuam nos legando um patrimônio incomensurável de informação bendita, graciosa, para nós nos libertarmos das algemas escuras, mesquinhas de nossa alma. Como o Pai é todo poder e bondade, podemos nós, sim, nos esforçarmos, sem ter vergonha do nosso passado. Porque é a única maneira que Joana de Ângeles, na sua beleza ímpar, através de Divaldo, Emmanuel, através de Chico, nos legaram que toda renovação no bem, por si só, torna o espírito mais iluminado. E pela ação no bem hoje, o espírito consegue dar um tom de beleza ao perispírito também, substituindo de imediato o mal feito a quem quer que seja. E assim nós vamos ler para iniciarmos este momento saudável, amoroso com Cristo de Deus, junto com esses irmãos abnegados que com certeza já se achegaram
trazendo outros tantos em nome de Deus e de Jesus, para como nós outros, ainda na carne e eles desencarnados, necessitando da voz humana ainda, para ouvir a leitura e algumas palavras simples, com certeza, humilde, com certeza. Nós vamos buscar nas intuições belas e sublimes desses companheiros maravilhosos, sabendo dos nossos esforços íntimos para dar um rumo, um norte cristão em nossa alma. E assim vamos. Do livro Jesus no teu dia a dia, um médium, Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O título da página: A Oração. A oração é um momento de intimidade com Deus. A oração é uma conversa de criaturas com o Criador. A oração é um instante de desabafo. A oração é a música suave que inunda nossa alma. É o refrigério que suaviza nossa dor. A oração é o recurso mais urgente na hora da indecisão. É um remédio eficaz para as enfermidades da alma. A oração é um direito e também um dever. A oração é o pedir e o agradecer. Tenha certeza de que, caso substituísse aquele palavrão impensado pela oração, substituísse aquela revolta inútil pela oração, substituísse aquele desequilíbrio injustificado pela oração, então muitas coisas poderiam ser diferentes na sua vida. Uma vez que mediunidade é um canal aberto entre os homens e os espíritos, a oração mantém esse canal limpo e esterilizado. A oração deverá ser um hábito tão natural quanto a alimentação. Habituemos-se a ela. Vamos começar agora, caso ainda não a tenha experimentado. Conte até 10. Pense se o que vai dizer vale a pena. Após terminar esta frase, antes de ler o próximo capítulo, feche o livro, faça uma prece, depois continue. Queridos, amados e santíssimos irmãos, que possamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais maiores, e assim, rogando todo este carinho, este amor, toda esta presença magnânima desses irmãos abençoados, nós vamos orar. Vamos consagrar essa oração como um ato de gratidão àquele que nos legou essas bênçãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Assim vamos iniciando a live evangélica da noite de hoje, com o tema Maneira de Orar. Nós vamos dar o primeiro
momento de palavras de vida eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel, do médium Francisco Cândido Xavier. O título da página: No ato de orar. Qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 9. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis na condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstâncias, necessidade ou lugar. Seu filho ainda criança não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Seu filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher petitórios comoventes. Seu filho por várias vezes deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso. Não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E, se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhe assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimenta as desconfianças e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano, e não descreias na perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Essa é a leitura inicial, no ato de orar. E assim, queridos irmãos, vamos buscar no livro que toda a casa espírita e todos os espíritas, principalmente os dirigentes, deveriam não só ler inúmeras vezes, mas reler e passar para os frequentadores, para os trabalhadores da casa, essa informação dos espíritos, da qual nós vamos ler, para ver a beleza que é, e a seriedade, e a mudança, e a multiplicação da fé, da crença, da certeza da imortalidade. Olhe bem, Instruções dos Espíritos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. É no capítulo 27, item 22. Pedi e obtereis é o título do capítulo. Maneira de orar é um item dentro desse capítulo. Então, prestamos atenção. Vamos tentar ser breve. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Todos vós,
orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve levar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que, sem consciência disso, e ter com os seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais forças e perseverança. Olhe o caminho que a oração nos leva. Que clareza, que beleza dessa página. E nós, muitas vezes na casa espírita, muitas vezes, percebemos que não existe o ato nem no púlpito. Os oradores, palestrantes, têm esse hábito de informar, de esclarecer, de enriquecer os detalhes dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tende a elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. É se desprender, é se encher de amor, de fé, de esperança, de sentimento nobre, é se encher do arrependimento sincero, buscando no Criador a essência do amor. É no desprender em agradecimento ao Pai por tudo quanto Ele tem nos dado, pela oportunidade de nos ver lá, jogado na lama de nossos erros, nos oportunizar o nosso soerguimento através do bem que possamos realizar, eliminando as chagas que criamos em nossa alma, buscando perdão incondicional nas preces mais íntimas, sinceras, desprendida de valores materiais, mas recheada de moral, de ética e de busca da autoespiritualização. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende, que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado:
Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois antes de tudo, que possais melhorar, ou vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. É a sinceridade, é a auto-espiritualização, é buscar a força para termos paciência, para sermos resignados, para ter arrependimento sincero, para poder de alguma forma, ainda agora, usar os talentos que Ele acreditou em nós, para que tenhamos a vontade imperiosa, já que no ontem ignoramos os nossos talentos, enterramos os nossos talentos, demos espaços para os nossos equívocos mais tristes, mais cruéis, que possamos buscar, implorar ao Pai a paciência, a tolerância, o carinho, o amor, tudo quanto seja possível para melhorar a moral espiritual nossa. É isso que se faz necessário. É essa situação que devemos dar cada vez mais valor. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral e física? Não é ato de reconhecimento ou elevardes a Ele o vosso pensamento? Quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente? Quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma? Desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de constrição ou vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhes dizerdes: perdoai, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minha falta. Que momento bonito! Trazer para o lar, que é o centro, onde as nossas dificuldades de relacionamento muitas vezes nos trazem as voltas com o nosso passado delituoso. Portanto, caímos nossos instintos animalizados. Nós temos que pedir coragem para a reparação das nossas faltas, dos nossos erros, nossos equívocos. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração,
é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Quinto, Monod Bordel, 1862. O espírito que ditou essa página, contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos para o item 23 para darmos caminhamento final. Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós, que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vós outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento é a prece. A prece! Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolo do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Vejam, queridos irmãos, vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Vejam o poder da prece. Vejam quanto tempo perdido, quanta falta de responsabilidade dos diretores das casas espíritas, que não focam esses assuntos diariamente ao público em geral. É uma oportunidade de mostrar aqueles que buscam e que não o sabem por alguma razão, por alguma dificuldade. Mas os dirigentes têm a obrigação, sim, de ir lá explicar dentro do Evangelho do Cristo essa beleza. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as lírias dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre, que delícias, não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando se bebe. Doçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções
que lhe perpasso na alma, se bem que vargado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1860. Acreditamos, amados irmãos. A minha alma delira. Ela entra em silêncio profundo e me faz eu ler, reler essa coisa tão linda. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais. São divinas todas as aspirações. Também vós orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho. Queridos irmãos, que tamanha beleza! Que tamanha beleza, queridos irmãos! E para finalizarmos, uma pequena mensagem, algumas linhas do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo, na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. Bendito seja este momento que acabamos de ler, ditado por Bezerra de Menezes. Amados e queridos irmãos, na certeza que buscamos de alguma forma ser fiel às intuições dos benfeitores espirituais, como está acontecendo, a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Jesus no teu dia a dia, do livro Palavra de Vida Eterna e da mensagem final do nosso irmão Bezerra de Menezes. Senhor, que nesse momento que vamos encerrando essa live evangélica, nós, com o coração nadando de esperança, encharcado de fé, tocado nosso espírito pelas músicas suaves, por esse momento que sentimos a beleza que tu nos oferta. E chegando a esse final, Pai querido e amado, queremos colocar nas páginas de nossa alma todos aqueles irmãos que nós, porventura, nos equivocamos um dia, seja qual for, num pretérito distante ou presente. Aquelas criaturas que de uma forma ou de outra, encarnada ou desencarnada,
gratuitamente procuraram incomodar nossa paz. Que esta prece final vá de encontro aos meus irmãos que partiram consanguíneo nos últimos anos, aos amigos que se foram, aos amigos que ainda estão conosco na terra. Senhor, sejamos dignos e aceitos neste momento de nossas palavras humildes e simples, que elas possam traduzir o carinho e o amor da nossa equipe, que visitamos os lares de alguns acamados em Teu nome, e hoje não foi diferente. Buscamos em cada lar, eu, meu filho Gabriel e seu amigo Gabriel, que convidamos constantemente para irmos a esses lares onde a dor lhe faz companhia. Nós, Senhor, queremos essa oportunidade agradecer-te pelo dia que se foi, pela alimentação que nos foi concedida, pela roupa que abriga o nosso corpo do frio, pelo lar que nos acolhe, pela família que está a nos educar a cada instante, pelos seus comportamentos mais seguros e firmes. Senhor, neste momento tão sublime, permita-nos apenas te dizer obrigado, Senhor, pelas estrelas, obrigado, Senhor, pela lua, obrigado, Senhor, pelo sol, obrigado, Senhor, pelo mar, pelo vento, obrigado, Senhor, pelos amigos, pelos inimigos que porventura estivermos, que eles sintam-se amados por nós, Senhor, pelas crianças abandonadas, pelos velhinhos jogados muitas vezes nos asilos, pelos irmãos que transitam pelas ruas sem rumo e sem destino, Senhor, pelos governantes deste planeta, pelos seus governados, que eles se unam, que eles sintam o teu amor e recomecem uma nova caminhada de paz, de luz a todos, irmãos reencarnados neste planeta, Senhor. Luz, amor e paz a todos, irmãos trabalhadores das casas espíritas, em particular da nossa cidade, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, do Caminho da Luz e do Ceará dos Pobres. Pai, pela tua misericórdia, dai a ele e a nós a luz do amor e da paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Assim vamos encerrando mais essa live evangélica da noite de hoje, agradecendo ao Pai e rogando ao Pai que permita que nossos amigos espirituais, quando estivermos no descanso físico, leve-nos por misericórdia a lugares da espiritualidade, nem que seja, Senhor, para segurar a chave de uma porta, de um trabalho em Teu nome. Nem que seja, Senhor, para
tirar o cisco que cai, não importa, mas que sejamos capazes de ser úteis neste momento, que a paz continue com todos, que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e toda a equipe espiritual que estavam aqui e continuam nos auxiliando, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja.